Olá, hoje é quinta-feira, dia 19 de junho de 2025. Estamos acabando hoje os estudos bíblicos da PIB Castelo. Depois de uma trajetória de 1189 estudos, estamos terminando uma trajetória que começamos há muito tempo atrás com interesse, com o desejo de fazer bem à comunidade local que se reúne na PIB Castelo para abençoá-la com a leitura da Escritura. Nós fizemos um trabalho de ler a Bíblia toda, de estudar os capítulos da Bíblia e deixar nos canais digitais da igreja um breve estudo que possa ou que pudesse abençoar a vida das pessoas. Foi uma honra ter participado disso. Quando eu tive essa ideia e conversei com o pastor Ricardo, ele a abraçou, Leozão também a abraçou e nós conseguimos fazer a produção desse conteúdo. Contamos com vários irmãos aqui que participaram, pastor Ricardo, Lanuzzi, Léo, o Jonathan, a minha própria esposa Andréia, várias pessoas trouxeram a contribuição. Eu não poderia deixar de falar da Carol, da Vivi, da Ana, com o trabalho espetacular, cuidando para que esses estudos chegassem até você, com a melhor arte possível, com o melhor desenvolvimento possível. Então, foram muitas pessoas que produziram, trabalharam aqui de maneira pesada para conseguir fazer com que esses estudos chegassem até você. Hoje eu vou ler somente um versículo do capítulo 10 de Esther. Eu vou ler o versículo 3, que diz assim: O judeu Mardoqueu foi o segundo da hierarquia, depois do rei Xerxes. Era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. O capítulo 10 serve como um epílogo do livro de Esther e um epílogo do nosso próprio trabalho que nós fizemos aqui. Ele conecta especificamente o capítulo 10 com os eventos narrados no Império Persa em todo o livro de Esther, após uma dramática virada de acontecimentos que nós vimos, e nós vimos como essa dramática virada de acontecimentos aponta para Cristo e aponta para um reino eterno de Cristo Jesus, a derrota dos inimigos de Mardoqueu e de Esther, e aqui Mardoqueu ascende a uma posição de grande poder, tornando-se o segundo homem mais importante do reino. E essa ascensão é notável se nós considerarmos que nós estamos falando de um exilado judeu. Aliás, esse é um padrão que acontece. Deus usa os exilados de maneira tão sobrenatural nos seus cativeiros mesmo. Nós vimos isso com aqui no livro de Esther, nós também vimos isso no livro de Daniel, ou seja, Deus age nos contextos seculares a partir da vida dos seus filhos. Mardoqueu foi um judeu que foi com um coração grato para ajudar as pessoas. O versículo que a gente leu diz que ele era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois ele trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos, não só do seu povo. Então esse versículo é muito crucial porque mostra Mardoqueu numa liderança servil. Ele está numa posição elevada sim, mas não se esquece de suas origens dentro de seu povo. Sua grandeza não é medida em termos do seu poder pessoal, da sua riqueza, mas em termos do seu serviço e da sua preocupação com o bem-estar de todos. Veja, Mardoqueu não é exaltado pelo tanto de poder que ele possui, nem pelo tanto de dinheiro que ele possui. Ele é exaltado pelo serviço que ele faz. Mardoqueu é um pacificador, porque ele falava a paz para toda a sua descendência. Como assim ele falava a paz para toda a sua descendência? Ele é um homem que se preocupa com o próximo. Mardoqueu contrasta aqui com um ambiente de intriga e perseguição que dominou a maior parte do livro. Ele emerge como um líder que busca harmonia, que busca a paz do povo. Portanto, ele é um pacificador. E Mardoqueu é amado pelo povo. Ele é amado por aqueles a quem ele serve. Isso mostra que a sua liderança é bem recebida e valorizada, como que se as suas ações fossem um entendimento que as suas ações são verdadeiramente benéficas. No comentário de Esther que a gente usa aqui, a Joyce Baldwin, ela frequentemente destaca a habilidade e a integridade de Mardoqueu. É um homem que, apesar das circunstâncias adversas, permaneceu fiel à sua identidade, ao seu povo, confiava, apesar de não citar Deus diretamente, confiava de que Deus era aquele que cuidava do seu povo e iria libertá-lo. Nós vimos isso.
Então, nós vemos que Mardoqueu é um homem que confiava no seu Deus. E nós vemos aqui no capítulo 10 que a sua ascensão não foi para ganho pessoal. Ele usou essa ascensão para servir o povo. Então, a bondade de Mardoqueu é uma manifestação clara da sua integridade e da sua piedade. Embora o livro não seja explícito sobre a vida ou as características devocionais de Mardoqueu, as suas ações demonstram um caráter que se alinha com os princípios da Torá. Uma preocupação com o órfão, com a viúva, desculpe, com o estrangeiro, está lá na Torá, ou seja, uma preocupação com o fragilizado. E isso aqui está claro na ação de Mardoqueu, que é um homem preocupado com aquele que está fragilizado. Ou seja, a sua preocupação com o próprio povo na terra estrangeira. O texto termina o bem-estar de todos. A bondade de Mardoqueu, portanto, é um testemunho de caráter moldado pela fé e pelo compromisso com o bem. Ele quer o bem para o próximo, ele quer o bem na terra que ele se encontra. Então, se nós voltarmos lá no Keller, que sempre trabalhou lá no livro Igreja Centrada, a importância de uma abordagem cultural e apologética do evangelho, não de um evangelho que se adequa ao mundo, mas um evangelho que entra no mundo e conversa com o mundo, dialoga com o mundo, nós podemos ver claramente nas ações de Mardoqueu esse tipo de pessoa que dialoga com o mundo usando o quê? Usando do conhecimento e da fé que possui. Ele é um homem que serve de maneira que tem a liderança servil pelo reino de Deus. Então nós vemos aqui claramente que Mardoqueu, ao procurar o bem do povo e falar a paz, demonstra uma liderança que não quer autopromoção, mas ele quer o florescimento do outro. Então isso é claro, isso é claramente alinhado a um evangelho que nos capacita para o bem comum, mesmo nas esferas seculares e não para o nosso próprio bem. Nós também vemos aqui claramente que Mardoqueu está dentro da cultura persa, mas ele não busca apenas benefícios dos judeus, ele está buscando a contribuição para a justiça no império inteiro. Veja que Jeremias profetiza quando o povo vai ao cativeiro. Jeremias profetiza para que os judeus vão ao cativeiro e hajam, que prosperem, que floresçam nesses locais, que abençoem esses locais. Mesmo em um ambiente não cristão, ou mesmo em um ambiente não religioso, como é o caso aqui de Mardoqueu, você pode levar resultados benéficos, você pode levar ganhos. E por óbvio, nós vemos aqui justiça e misericórdia. Mardoqueu, em procurar o bem do seu povo, não é apenas um homem que está sendo justo, porque garantindo que os seus não fossem aniquilados, mas ele também está garantindo misericórdia. Ele está estendendo a mão para um povo que o trouxe como exilado e que, numa primeira instância, pensou em destruir o próprio povo judeu. Isso é reflexo dos valores do reino de Deus no coração de Mardoqueu. Esther 10:3, com seu foco na bondade de Mardoqueu, é um versículo poderoso que resume a transformação da situação judaica e o papel crucial que Mardoqueu teve isso. A bondade de Mardoqueu aqui é vista como parte da soberana providência divina, como nós vimos isso em todo o capítulo. A soberana providência divina, desde o momento que colocou Esther como rainha, e os frutos de graça que ele traz como exemplo de vocação da sua fé e de justiça social. O capítulo reforça a ideia de que a bondade de Mardoqueu não é um acidente, mas um reflexo do seu caráter, da sua integridade e de uma liderança que buscou o bem-estar do povo acima de tudo. A ascensão de Mardoqueu ao poder não o corrompeu, mas o capacitou para ser um agente de bênção, um testemunho da capacidade de Deus de usar os indivíduos, mesmo nos ambientes mais seculares, para os seus propósitos redentores. A história toda do livro de Esther nos lembra da bondade e da justiça de Deus e que elas podem florescer em qualquer ambiente e que Deus pode usar qualquer pessoa em qualquer lugar para cumprir sua vontade e para abençoar o seu povo. Lembre-se, criação, queda, redenção e consumação. O livro de Esther é um exemplo clássico de Deus operando os seus propósitos redentivos para o bem do povo. Além disso, o livro de Esther aponta para aquele que operou os propósitos redentivos de maneira perfeita, Cristo Jesus. Deus te abençoe grandemente. Uma vez mais, a gente só tem a agradecer por esse período todo que nós fizemos. A gente encerra os estudos bíblicos aqui hoje, 1189 estudos, mas nós não encerramos a leitura da Escritura. Essa tem que ser constante em nossas vidas. Por isso eu te aconselho, procure um método, compre uma Bíblia, leia, estude a Bíblia, aprenda mais, procure as pessoas na sua igreja que conhecem a Escritura
para que você possa conversar com elas, se aproximar delas e também conhecer mais da Escritura. Deus te abençoe.